programa Na Toca do Leão, que vem falar sobre o que aconteceu no final de semana com relação ao Clube do Remo. Claro, porque ele é o responsável pelo programa que fala do Clube do Remo. Nós teremos ainda também, Na Toca do Lobo e no Ninho da Águia. Ou seja, notícias sobre o Paysandu e notícias sobre a Turma Luz Brasileira. Muito bem. Bom dia, boa tarde, Juan Carlos, seja bem-vindo mais uma vez. Quais são os pontos principais que você traz para a galera remista sobre o comportamento do Leão Azul neste último final de semana? Opa! Bom dia, boa tarde já, né? Horário de almoço. Isso. Então, bom almoço aí pra galera que tá acompanhando a gente no programa Panorama Amazônico, também para o senhor Newton Guedes. Pois bem, falando mais um pouco aqui sobre o Clube do Remo, tudo que rolou no último final de semana e o que pretende vir por aí já na próxima segunda-feira, o desafio aí do Clube do Remo, aliás, que venceu, né? Mas precisa convencer mais, precisa jogar mais bola aí. Mas o importante é que fez o dever de casa, certo. Conseguiu os 3 pontos, se afastou cada vez mais do Z4 e puxou o G8 ao seu lado, ou seja, ao seu favor, para tentar conseguir voos maiores. Quem sabe, de repente, entrar no G8 na última rodada, de repente, que tanto o torcedor azulino pede para que entre no G8, dispute quadrangular para poder disputar o tão sonhado acesso à Série B, a volta para a Série B do ano que vem, para o ano que vem. Outra coisa, Juan, como é que está a posição hoje do Clube do Remo? Porque houve uma melhora, tá? Respiraram. Mas isso dá segurança, por exemplo, já que vai ter que enfrentar adversários bem mais estruturados, bem mais, vamos dizer assim, preparados. Qual é a possibilidade? Faça uma análise sobre essa possibilidade do Remo hoje e com o que ele tem pela frente de compromisso. No caso, você fala de evitar rebaixamento e como entrar no G8 e permanecer no G8. Isso, exatamente. Correto. Então vamos lá, vamos por parte, não é, Newton Guedes? O Clube do Remo, se antes tinha o total de 27 pontos, né? Porque antes o Remo tinha apenas 10 pontos e precisava de 12 para fazer 22, precisava de 19 para fazer 29 e entrar no G8. Agora os números caem, né? Muito bem, certo. Os números caem. Agora o Remo tem 13 pontos com a vitória sobre o Ferroviário, deixou o próprio Ferroviário para trás, deixou o ABC para trás, que empatou recentemente com o Ipiranga, que foi um excelente resultado para o Clube do Remo, para deixar o Clube do Remo na 10ª colocação com 13 pontos. E agora, Newton Guedes, sobraram apenas 8 jogos, 3 jogos em Belém e 5 jogos fora de casa. Esses 3 jogos em Belém faz com que o Remo tenha mais 9 pontinhos, que são suficientes de não ser rebaixado, ou seja, completando aqueles 22 pontos para não ter dependência. Em contrapartida, pode também fazer os 29 pontos valerem a pena para entrar no G8. Para isso precisaria ganhar esses 3 jogos, pelo menos mais 2 fora e um empate, né? Para garantir ali mais 7 pontinhos com 20, né? Então, Clube do Remo a 7 pontos com os 9 que já tem, 16, ainda precisaria mais uma vitória, de 3 vitórias ainda fora de casa. Então é importante os próximos 8 jogos, e desses 8 jogos o Clube do Remo vai enfrentar 2 equipes difíceis que estão no G8 e mais aqueles medianos para baixo, que é aquela obrigação do Remo vencer. Esses times que estão lá no G8, se arrancar um empate é como um lucro, uma vitória. Tanto que eu vou explicar que serão nos próximos 2 jogos fora de casa que o Remo fará, que são 2 jogos importantíssimos. Ou seja, trocando em miúdos essas explicações, o Remo ainda tem, vamos dizer, possibilidade, e a torcida remista pode ficar tranquila que, se for feito o caminho correto, ele poderá dar alegria de estar no G8. Sim, ainda poderá, né? Mas tem que fazer por onde, e é uma missão, se for no caminho do G8, é uma missão muito difícil,
mas que tem possibilidade, grandes possibilidades de acontecer desde que faça suas obrigações. Por exemplo, um exemplo é o próximo jogo. O Remo vai até Serra Gaúcha enfrentar a equipe do Caxias, ou seja, o jogo é difícil por ser lá no Rio Grande do Sul. Porém, é uma equipe que está na vice-lanterna com apenas 6 pontos, ou seja, ele corre sérios riscos de ser rebaixado, mesmo que tenha jogos a menos por conta da paralisação dos problemas que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas ainda assim corre sérios riscos de ser rebaixado. Eles já fizeram 9 partidas e já se passaram 11 rodadas para quem está com um caminho bem andado. No caso, o Clube do Remo, que já fez 11 jogos. Desses 11 jogos, adquiriu 13 pontos. Então, o Clube do Remo precisa vencer o Caxias lá no Rio Grande do Sul para tentar continuar. Dá para vencer, mesmo que seja um clima de um frio daqueles lá no Rio Grande do Sul, mesmo que seja clima contra o Clube do Remo, mas o adversário já não é tão dificultoso. E ainda daqui a pouco vou trazer alguns jogos que são interessantes, o histórico entre as duas equipes, Caxias e Remo. E o Remo precisa aproveitar bem, porque, Newton Guedes, o próximo jogo já é contra a Ferroviária, aí já é mais pesado, e vai ser em São Paulo, lá em Araraquara. Por que mais pesado? Porque a equipe paulista ocupa a 5ª posição, tá no G8, tá com 21 pontos e tá bem encaminhado. Bem estruturado. Isso, bem encaminhado já para a fase quadrangular. Ou seja, é questão de tempo para eles se classificarem e adquirirem a vaga deles. Então, se o Clube do Remo puxa uma vitória lá no Rio Grande do Sul, independente do resultado de São Paulo, não atrapalha os planos do Clube do Remo. Mas caso o Remo traga um empate ou até mesmo uma vitória que seria daquela alta importância, melhor ainda. Então ajuda mais ainda o Clube do Remo a chegar ao caminho mais rápido até o G8. Mas que vai ser um desafio e tanto para o Clube do Remo, vai. Mas a obrigação tem que ser o de segunda-feira contra o Caxias lá no Rio Grande do Sul. Lembrando que esse mês de julho o Remo fará uma partida apenas em casa e 3 fora, contra Caxias, Ferroviária e o Figueirense lá no estádio Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina. Muito bem, já que você vai fazer esse comparativo entre o adversário do Remo e o Clube do Remo, eu não deixo de passar uma pergunta que está sendo feita há muito tempo. Como é que você vê o comportamento de 2 jogadores, o Pavani e o goleiro Marcelo Rangel? Porque houve críticas, mas qual é a tua opinião, a tua visão como analista, como cronista esportivo sobre esses 2 que receberam, cara, críticas, mas não sei se isso vai continuar? Vamos lá por parte. O Giovanni Pavani é um dos jogadores de fato mais criticados pela torcida do Remo por tudo que iniciou os trabalhos, tanto o Catalá quanto com o Morínigo. Um atleta que ficava meio perdido ali no meio de campo, não tinha nenhum fundamento, pelo menos no início. Nessas últimas rodadas, o Pavani já demonstrou ser o contrário. E, por incrível que pareça, ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Remo contra a equipe do Ferroviário nesse último sábado, no último final de semana, marcando o segundo gol e o gol da vitória, importantíssimo para os 3 pontos. Além do gol, ele fez uma boa partida e já não é a primeira partida que ele vem fazendo boa. Como eu já havia relatado, os últimos jogos ele vem tentando ser aquele meia mais avançado, ajudando nos passes, ajudando nos cruzamentos, e fazendo com que o time vá para frente. Além dele, tem uma grande ajuda ao lado dele, que é o Jadson, que o Jadson, todo mundo sabe que a cada partida ele vem jogando um melhor que o outro e sendo mais esforçado, até vamos dizer assim, nos jogos que ele não esteja tão inspirado, mas faz de um jeito, com o esforço dele, para que o clube possa prosseguir com a sua caminhada. Então o Pavani, apesar de ser tão criticado, mas ele vem melhorando no decorrer. Já o Marcelo Rangel, as críticas, existem as críticas e existem os elogios. Por incrível que pareça, é um tipo de goleiro incógnita. Uma hora ele tá bem, mas ao mesmo tempo que ele tá bem na mesma partida, ele pode também cair de rendimento ou pode deixar as coisas a perder. O próprio jogo contra o Ferroviário, vou explicar até
o rendimento do Marcelo Rangel. O clube do Remo até que não sofreu tanto o ataque da equipe cearense, pelo contrário, só o Remo que estava agredindo, tanto que o gol era só questão de tempo. Eles foram para o intervalo com 0-0, mas aquele 0-0 que poderia ser uns 2 ou 3-0 por Remo. Então o placar foi bem mentiroso, perto do que o Remo construiu no primeiro tempo, né? Até gol sem goleiro, o Raimar chegou a perder, ou seja, dando aquela preocupação, pô, o Remo perdendo esses gols pode fazer falta de repente. Graças a Deus não fez falta nenhuma, porque no segundo tempo o Jadson abriu o placar e logo em seguida o Giovanni Pavani fez o segundo gol de cabeça, que acabou fazendo 2-0 pro Remo e deixando tranquilo. Mas aí, Newton Guedes, aconteceu uma coisa que o treinador acabou fazendo umas trocas que não eram boas. Uma por não ser culpa dele, porque se você olhar para o banco de reserva, infelizmente quem está no banco é bem inferior de quem está no time titular. Mas as outras por culpa dele na saída, por exemplo, não entendi a saída do Jadson. Pode ser que, eu acredito que ele não sentiu nada, no mínimo um cansaço. Possa ser que ele esteja alegando algum cansaço, mas até nisso eu acho difícil, porque o Jadson sempre jogou os 90 minutos de preferência bem. E é incrível que a saída do Jadson, o time sente, porque ele é como um motor no elenco. E articula a jogada. Isso, articula, tá sempre ali e até defende, ele volta ali para marcar. Então, praticamente ali no meio, ele é um motor do time. Ele saindo, o time meio que para de jogar. Então, a saída do Jadson foi muito importante para a queda do clube do Remo, com que isso fez com que o Ferroviário tivesse alguns momentos crescente na partida. Agora eu vou entrar o detalhe com o Marcelo Rangel para não fugir do assunto, que o assunto ainda é abordado em relação ao Marcelo Rangel. Logo em seguida, pode ter tido falha do Marcelo Rangel por atraso, porque após o cruzamento do jogador do Ferroviário, o cabeceio foi sozinho, o jogador sozinho, livre de qualquer marcação, e quem deveria marcar ele, pelo menos, era o Paulinho Curuá, que estava logo atrás. Lembrando que o Paulinho Curuá é volante, mas ontem, no sábado, ele estava atuando de zagueiro no lugar do João Afonso, que sentiu algum desconforto, alguma coisa, e teve que ficar de fora do jogo, que também é volante e estava jogando improvisado. Aí resolveram improvisar o Paulinho Curuá na zaga, que acabou não dando muito certo, porque muitos lances ele deixou a desejar, e inclusive no gol do Ferroviário, que era para ele estar à frente. Bom, o primeiro erro já foi lançado, Paulinho Curuá não marcando o atacante adversário. Após o cabeceio, o Marcelo Rangel confiou muito da bola sair para fora, por isso que ele pulou atrasado. Então esse pulo atrasado acabou fez com que saísse o gol, apesar que era no canto, era um lance difícil, mas se ele se antecipasse mais, não confiando muito se a bola vai sair ou não, talvez evitaria o gol e talvez não teríamos que sofrer tanto, porque logo na reta final do jogo, teve um lance de bate-rebate ali, que a bola poderia estar entrando, mas o próprio Ferroviário, um atacante ferroviário, se fez de zagueiro, tirando aquela bola que não entrasse pro gol, mas ainda assim sobrou para os jogadores, e o próprio Marcelo Rangel fez um milagre tirando com o pé, salvando de qualquer maneira o clube do Remo. Então ele é uma incógnita, uma hora ele falha, mas ao mesmo tempo ele se torna herói, ou em vice-versa. Já aconteceu isso contra o Sampaio Corrêa, aconteceu contra o ABC, só que contra o ABC foi uma falha grotesca, ele literalmente espalmou a bola para cima, não colocando a mão dele pesada para tirar, simplesmente amoleceu, pegou no travessão e entrou. Contra o Sampaio Corrêa, no chute de fora da área, ele aceitou uma bola que não era para ser aceito, mas contra o Sampaio, o Remo pelo menos ganhou. Ferroviário também, pelo menos o clube do Remo ganhou. Mas essas falhas têm que ser corrigidas, porque não é sempre que você vai sair com vitória por conta de falhas. E você pode sair como vilão da partida em vez de ser o herói. Apesar que nos minutos finais ele foi um herói, porque poderia ter sido 2-2 e o Remo poderia ter deixado ter perdido 2 pontos. Já iria conquistar 1, teria perdido 2,
seria mais perda de 2 do que ganho no ponto por estar jogando em casa e não fora. Muito bem, aqui tem uma participação do telenauta Ângelo Miguel Vulcão Rodrigues. Acredito que em uma vitória contra o Caxias e o Remo fica mais próximo do G8. Com certeza, e ontem tivemos bom resultado ontem entre Londrina e Tombense. As duas equipes estavam... Londrina estava fora do G8, estava na 9ª colocação. Com o empate ele acabou entrando no G8, mas com uma pontuação de diferença mínima entre Remo e Londrina ali, de diferença de 4 pontos. Com que isso, o Tombense acabou indo para 18, o Londrina, se eu não me engano, foi para 17, se eu não me engano. Então, Tombense e Londrina, os dois estão no G8, mas o empate fez com que os dois tivessem se atrapalhado, porque ainda estavam fechando a rodada 11 da Série C. Ou seja, isso faz com que o Remo, aí que tem que ganhar mesmo, para ir a 16 e encostar nesses times que estão no G8. Claro que o Ipiranga ainda joga os seus jogos atrasado, que está fora do G8, mas pode entrar tranquilamente se ele fizer os resultados positivos dele e querer tentar se afastar. Claro que também iremos torcer para que pelo menos empate, para que venha esses tropeços do Ipiranga para o Remo, para sobrar mais vaga ainda para o clube do Remo tentar entrar. Mas para isso o Remo precisa fazer o resultado, precisa ganhar o Caxias. E agora eu vou trazer uma análise entre Remo e Caxias, que são duas coisas interessantes. Análise, tem aqui o nosso, já quanto mais telenauta, que é assíduo participante aqui do programa, é o Rodrigo Skywalker 77. Excelente o programa, seu Newton. Parabéns ao senhor Juan e Aguinaldo por essas informações tão relevantes para nós. Sucesso. E tem aqui ainda mais um outro, que eu realmente não fiquei muito bem entendido com relação a isso, que diz assim: com a possível chegada do PR, e não explico o que é, o meio-campo do Remo ficaria muito forte tecnicamente, pois adiantaria o Jaderson para o ataque e formaria o meio-campo com Pavani e PR. PR que se o Pablo Roberto, jogador que recentemente estavam falando que ele poderia voltar para o Remo, o mesmo meia que jogou no clube do Remo ano passado. Apesar que ele era volante, mas se encontrou como meia durante os jogos pelo clube do Remo no ano passado. E esse ano estavam falando que ele poderia vir para o Remo, mas essas chances são bem mínimas, porque o time com que ele está, que é o Casa Pia, lá de Portugal, realmente está querendo vender caro o atleta, e o clube do Remo não vai ter como desembolsar para gastar no atleta, né? Principalmente numa fase dessa que ele está precisando de outros jogadores menos, né? Isso. Valorizados e que precisam. E há boatos que até o rival queria o atleta, mas nada foi conferido, nada teve aquela informação direta, só apenas boatos. Antes da tua análise, agora eu quero parabenizar e quero cumprimentar os nossos telenautas que estão acompanhando lá em Santa Catarina. Nós temos lá o Robson Melo, a sua esposa Kelly e sua filha Ana Clara. Realmente é uma satisfação tê-los acompanhando o programa Panorama Amazônico, e ele é uma pessoa de grata aproximação comigo. É como se fosse o meu filho de criação. Então, Robson, parabéns por você estar aí ligado com a gente, e muito obrigado pela sua audiência. E vamos conversar depois do programa, eu entro em contato com você. Agora faça a sua análise. Bom, Clube do Remo e Caxias se enfrentaram 6 vezes durante o histórico entre essas duas equipes. Infelizmente, o Clube do Remo tem menos vitórias que o Caxias. São 6 jogos, 3 vitórias da equipe gaúcha, 2 vitórias do Clube do Remo e apenas um empate, que foi justo a última vez que eles se enfrentaram na Série B de 2004, quando empataram 0-0. Mas a primeira vez dele foi na Série A de 78, que o Caxias acabou sendo vitorioso por 4-0. Logo em seguida teve a Copa João Avelange, se enfrentaram na Série A, na Série B e na Copa João Avelange, naqueles módulos amarelo e azul que dividiam os graus de divisão das equipes. E no módulo amarelo, na terceira fase, Remo e Caxias se enfrentaram no mata-mata. O Remo saiu melhor no mata-mata, apesar de ter perdido a ida por 2-1, mas goleou na volta por 3-0, com um show aí do atacante Robinho. O torcedor ali no ano 2000 vai se lembrar com muita facilidade que
Afirma-se até pela torcida azulina que é o verdadeiro Robigol, é o Robinho e não o Robson que jogava pelo rival, e sim o verdadeiro Robigol era o Robinho do Clube do Remo. E após a goleada por 3-0 sobre o Caxias, que eliminou naquela ocasião. Depois veio uma sequência aí de jogos na Série B de 2002, 2003, 2004, onde o Clube do Remo saiu vitorioso por 2-1, depois teve um 2-0 2-0 do Remo, 2-0 do Caxias e o 0-0 empate. 2-0 do Remo foi na Série B de 2003, que foi a última vitória do Clube do Remo. Outro detalhe interessante, o Clube do Remo nunca venceu o Caxias lá no Rio Grande do Sul. Pode ser a primeira vez dele segunda-feira, que vai ser importante. Nas 3 jogos que o Remo fez lá, o Remo perdeu as 3, que foram as únicas 3 vitórias da equipe do Caxias sobre o Clube do Remo. E agora está na hora de inverter esse quadro, quebrar esse tabu, ter a primeira vitória lá no Rio Grande do Sul contra o Caxias e sair com os 3 pontos e continuar sonhando para entrar no G8 e esquecer de Z4, porque o lugar do Remo não é brigar para não cair, o lugar do Remo é brigar para subir para a segunda divisão do futebol brasileiro. Mas para isso tem que melhorar muito e fazer diferente, como foi contra o Ferroviário. O estilo do jogo pode ser o mesmo, mas tem que arriscar mais, tem que finalizar mais, como eu sempre venho falando aqui na rádio, porque o Remo ainda está pecando nisso, mas pelo menos força de vontade os atletas têm. Rodrigo Santana transformou aquela equipe do Remo com sua estratégia, com estratégia técnica, o estilo do jogo diferente. Perfeito. Então, diferente como foi com o Catalá, diferente como foi com o Mourinho, o Clube do Remo, a gente torce para que pelo menos se ele conseguir ganhar pelo menos 6 dos 8 jogos, 3 em casa e 3 fora, vai ser perfeito para o Clube do Remo conseguir essa classificação. É o que a galera espera. Então